No nosso Conexão Ceará de hoje, nós vamos falar sobre fake news. Até onde as notícias falsas podem impactar a vida da gente. Está no ar o Conexão Ceará de hoje. E os nossos convidados são o jornalista Valério Sobral, é um cearense que mora em São Paulo há 25 anos, estudou jornalismo na Uninove, Universidade 9 de Julho, autor do blog Sou Chocolate Não Desisto, criado em 30 de maio de 2005, é um dos primeiros blogs de política do Brasil. No prêmio Top Blog, ficou entre os 100 blogs na categoria política. Pessoas no ano de 2009 e 2010. Em 2011, ficou em segundo lugar pelo júri acadêmico da Unip e do Colégio Objetivo. Em 2012, 2013 e 2014, o blog ficou no terceiro lugar. Também lecionou em Sobral, no ensino fundamental, na cidade de Sobral, aqui no Ceará. O nosso segundo convidado de hoje é o advogado mestrado em Direito, Estado e Desenvolvimento, especialista em Direito Público, com proficiência no Direito Digital, Propriedade Intelectual, Direito e Comunicação Social e também professor. Estou falando do meu amigo e advogado, Dr. Roberto Real Linhares, e já vou dar boa noite para os dois. Boa noite, Dr. Roberto, e boa noite, Valério Sobral. Sejam bem-vindos ao Conexão Ceará. Boa noite, Amadeu. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite, boa noite. Também agradeço imensamente o convite. Vamos ver aí se a gente pode trazer boas ponderações e provocações desse tema tão importante e interessante, né, dos dias atuais. Quando eu falei o currículo aqui de vocês, hoje o currículo é um negócio que nas últimas semanas tomou conta da mídia por conter fake news. Estão colocando mentiras até nos próprios currículos. Aonde iremos chegar, doutor Roberto? Seria um crime você colocar algo no seu currículo que não realmente lhe pertence ou que não realmente você fez um curso, que não realmente você é especialista naquilo? Com certeza. Né? E no mínimo, só para chegar no mínimo, a falsidade ideológica. Né? Você dizer aquilo que não é. E isso é bem complicado, principalmente em se tratando da esfera pública. Né? Você, inclusive, como agente público, fazendo parte de um dos poderes mais importantes de uma república, no caso, você dizer aquilo que não é bem complicado. Né? Você já perde o crédito logo de início, de repente, no cenário internacional. Né? Valério, te surpreendeu o ministro da Educação ter colocado algo que não era de fato aquilo? Te surpreendeu como jornalista? Não, em termo não surpreendeu, assim, porque você vê, hoje em dia tem, até no Diário Oficial da União, estão colocando fake news. Então, é muito complicado, felizmente, mas não foi surpresa, não. Como é que você, Valério... Até não foi surpresa, porque já aconteceu com outros ministros, né? Eles inflar o currículo e não ser tudo aquilo que eles apresentaram. Eu só queria fazer uma provocação aí, no caso, né? Rapidinho. É que, assim, no último ministro, aliás, essa ciranda em menos de um ano e pouco é tão grande que você não sabe nem se é o último, se é o penúltimo, né? Mas o último que saiu, aliás, nem chegou a ser empossado, no caso. Eu acho que essa reverberação aí da fake news do currículo dele foi muito maior por conta, inclusive, de um certo racismo institucionalizado que existe, né? Porque existem outros ministros que estão compondo o governo federal que cometeram atrocidades, digamos assim, no currículo, e eles ainda estão aí atuantes, né? E essa pegada mais forte, digamos assim, com esse último candidato a ser ministro, né, para mim, tem muito de ligação aí com o racismo velado que existe no nosso país. Verdade, é o que eu citei, né? Outros ministros, que nem a dos Direitos Humanos da Família, do Meio Ambiente, e uns 3 aí que inflaram
o currículo, e que na verdade não era aquilo. E estão no governo, né? Hoje em dia, a gente, principalmente num programa de televisão como é o nosso Conexão Ceará, a gente fala para um público CDE, um público mais que é maioria no país. É mais fácil hoje o fake news, que é até uma palavra em inglês que foi muito espalhada, ela foi muito disseminada na época da eleição do Donald Trump, quando então se candidatou a presidente dos Estados Unidos, e depois ela começou a vir para cá. Ela acaba tendo mais eficácia, a notícia falsa, ela acaba tendo mais eficácia justamente nesse público, um público mais desatento, um público que talvez não seja nem seja um analfabeto, mas seja um público que não consuma realmente veículos de credibilidade ou jornalismo de credibilidade? Eu vou tomar um pouco aí a frente do Valério, que me permita, o Valério, no caso. Fique à vontade. Bom, Amadeu, assim, eu acho que existe aí uma ponderação interessante. Primeiro, eu vou fazer uma crítica a você, construtiva, que o seu programa ele não atinge só CDE, não, né? Ele atinge AB também, né? E não vamos sectarizar de início. Seu programa atinge diversos públicos, diversas esferas, diversos níveis intelectuais, culturais e sociais. Mas aí, continuando, eu queria dizer o seguinte: fake news, na verdade, já existe desde que o homem é homem, né? Já existe há muitos anos. Só que, obviamente, essa reverberação dessa notícia, muitas vezes as pessoas falam de fato como notícia mentirosa, mas o fake news em si é uma expressão que é notícia fraudulenta, né? É uma fraude, porque você pode muito bem utilizar de um fato que é verdadeiro, mas você colocar numa outra situação e aquilo ficar falso. Você manipular uma informação que é verdadeira num outro contexto e acabar sendo distorcido e você, de repente, depreciando a imagem de alguém, a reputação de alguém e até mesmo falseando a verdade, né, dos fatos. Então, a fake news ele já existe, de fato, há muito tempo. O que ocorre nos dias atuais é que nós estamos vivendo numa sociedade e nós estamos aprendendo a lidar com o desenvolvimento tecnológico com o carro andando, digamos assim. Antes, esse desenvolvimento tecnológico da comunicação, por exemplo, né, eu até chamo de tecnologia disruptiva, no caso, ele se dava assim, você tinha um desenvolvimento, vou dar um exemplo, do videocassete. Do videocassete para você passar para o DVD foi um tempo grande, e aí a gente tinha que se adaptar. Hoje em dia não, né? Com a rede mundial de computadores, a internet, esse mundo digital, todos os dias aparece um aplicativo novo, uma ferramenta nova, um provedor de conteúdo novo, de comunicação novo, e isso impacta de uma forma gigantesca na nossa sociedade, inclusive no nosso comportamento. E por impactar no nosso comportamento, impacta também no novo tipo de ética, né? Social. E o que é que a gente observa? As pessoas hoje se veem trabalhando demais para ver se conseguem sobreviver e, às vezes, tem pouco tempo para se dedicar a uma leitura mais aprofundada, como deve ser, e se valem, muitas vezes, daquelas notícias que são a imagem primeiro, por isso que nós estamos no mundo da imagética, da semiótica, que as pessoas veem a imagem e já acham que estão captando a informação. Então, muitas vezes, você pega no exemplo de uma rede social como o Facebook, você vê uma imagem, vê um título e algum escrito do subtítulo, você já toma aquilo ali como uma notícia, como verdade, já replica e já acha que aquilo é verdadeiro e não se aprofunda, né? E eu acho que está acontecendo eu creio que está acontecendo exatamente isso na nossa sociedade, independente de classe social, de nível cultural, o que é um grande erro. E os impactos são gigantescos, e a gente está vendo aí em todas as esferas. Na política, na privacidade do cidadão, na intimidade, né, das pessoas, né, da destruição mesmo da imagem retrato, da imagem e reputação das pessoas, e isso é bem complicado. Então, faz-se realmente necessário uma conversa bem aberta e ampla nesse sentido, demonstrando os prejuízos, porque, obviamente, a internet não é a culpada. A tecnologia não é a culpada disso, né? Muito pelo contrário, a tecnologia veio nos dar a possibilidade
de revolucionar a nossa comunicação, de revolucionar, inclusive, a atividade econômica, mas o que fazer com ela é que é o problema. Então, o debate é importante e o mundo jurídico vem aí, no caso, nesse sentido. You are fake news. Go ahead. Um dos problemas da fake news é que alguém compartilha, joga lá, e aí não vai atrás da veracidade ou a fonte. Sempre alguém, quando eu vejo alguém compartilhando, eu digo, olha a fonte. Se a fonte é de credibilidade, alguma coisa, né? Se é de credibilidade. Aí 2 fatos que eu vou mencionar. Um fato mentiroso, né? Uma fake news, e outro uma fake news que manipularam o assunto. No caso aqui, assim que surgiu o caso de fake news, dos primeiros casos que aconteceu, que inclusive fez vítima, uma senhora aqui na Baixada Santista, no Guarujá, saiu uma fake news que tinha uma mulher pegando crianças, sequestrando para órgãos e tudo mais. Aí uma senhora saiu na rua, aí colocaram lá na descrição, é assim, assado, tal. Aí uma senhora saiu na rua, aí falaram, é aquela mulher que está pegando crianças. Resumindo, essa mulher, espancaram ela que ela morreu. Essa foi uma das primeiras vítimas de fake news. E aí outro caso, aí foi uma fake news, né? Aí outro caso de notícias que manipularam é o caso mais recente que você vê. Não teve tanta repercussão a verdade, mas quando espalharam a fake news, até hoje muita gente ainda pensa que o que está valendo é a fake news. Vou citar o caso da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que espalharam fake news. Que a Marisa Letícia tinha 256 milhões em investimentos. Aí, até hoje, muita gente está comprando isso como uma verdade. Só que agora, em março, fevereiro deste ano, saiu que, na verdade, a juíza colocou... Houve um erro, na verdade, a ex-primeira-dama tinha 25 mil investimentos, olha só. Mas só que o lastro da fake news já foi. Então, muita gente está comprando ainda como que ela tivesse o 256 milhões de investimentos, né? É aquela história, então é aquela história de que uma mentira sendo repetida várias vezes acaba virando uma verdade. Em relação a isso, fala, doutor. Eu tinha notado que justamente esse caso, né, que o Valério mencionou, eu tinha notado aqui como um dos cases que a gente estuda no direito, exatamente como casos claros de fake news, né, que destruíram reputações de pessoas. Eu ainda vou mais longe, né, também, gostando ou não dele, né, não vou nem entrar nesse mérito, mas as eleições de 1989, em que foi decisiva, no último debate com o Fernando Collor de Mello, apareceu lá um vídeo manipulado de uma ex-companheira, né, ex-mulher do Lula, mostrando uma suposta casa na Babesca, com sistema de som, com não sei o que o Lula tinha deixado essa mulher à míngua, e de fato tinha sido mentira. Mas tem outros casos. Tem um caso, inclusive, que me impulsionou bastante na época que eu fazia especialização em Direito Público, que é o famoso caso da escola base, né? Em que um casal era dono de uma escola para crianças, em pré-escolar e ensino fundamental, e um belo dia, né, uma babá de uma das crianças disse para os pais que a criança estava se queixando que estava sendo abusada. E esse delegado comprou essa história, e inventou muitos outros, vamos dizer assim, pitadas nessa informação. O resultado foi que destruíram literalmente, fisicamente, o espaço da escola. Os pais de alunos deixaram a escola, né? Esse casal entrou numa depressão profunda. Processaram todos os meios de comunicação que aumentaram o fato dessa história. O fato é que, 10 anos depois, esse processo se findou. Os meios de comunicação, quase todos os canais de televisão foram condenados a pagar indenização por danos materiais e morais, o Estado também, mas já era, vamos dizer assim, tarde demais, porque, inclusive, a senhora morreu por depressão profunda e, ao que me consta, o senhor hoje vive em situação bem precária.
E também tem o famoso caso do SBT, né? Tinha um programa do falecido Gugu Liberato, em que em um determinado momento ele fez um dos programas dele dizendo que existiam traficantes que estavam pressionando alguns jornalistas, e ele, inclusive, se fantasiou e foi entrevistar esses supostos traficantes. Muito tempo depois, com a investigação do Ministério Público, descobriu-se que era tudo mentira, né? E, inclusive, o SBT foi condenado nesse sentido. Então, a fake news, ela de fato, ela não é nova e causa estrondos gigantescos, mas com o mundo da internet, isso é muito mais rápido. É isso que eu ia falar. Antigamente existia-se as fake news, existia aquela história dos carros pretos que saía pegando crianças no meio da rua e aí você saía espalhando um pro outro, falando e tal. Hoje, com o advento da internet, isso foi turbinado à velocidade da luz, então, de uma certa forma. Esse é o perigo maior, a disseminação mais rápida do fake news, da notícia falsa se espalhar. E quando a gente fala no grupo de tias véia do WhatsApp, é uma maneira da gente falar popularmente, mas ali são aquelas pessoas que já provado até cientificamente, através de pesquisa, que são as pessoas que mais espalham. Eu acho que por ter tempo mais ocioso, chega ali e vai espalhando mesmo. Então, o advento da internet potencializou muito isso, doutor Roberto e Valério? Com certeza. É isso que a gente estava comentando, né? A pessoa replica, compartilha, não verifica. E aí, depois, aquela pessoa, quando vem a verdade dos fatos, e que aquela pessoa que espalhou, ela nem chega a ver, na maioria das vezes. Eu sempre digo, tem que olhar a fonte. Se é uma fonte de credibilidade, não pode ficar só espalhando fake news. Só lembrando aí o doutor, outro caso também, de destruição de reputação, a ex-senadora Marina Silva. O então deputado Aldo Rebelo falou na tribuna, soltou uma fake news sobre o marido dela, negócio de madeireira, que ele envolvido em coisa. No dia seguinte, a ex-senadora e o marido foram no Ministério Público para averiguar. Resumindo, não tinha nada contra ele. Só que essa fake news destruiu a reputação dela e a candidatura dela, porque começou em 2010, e até hoje tem gente que acredita ainda que o marido dela traficava madeira. Então, é uma destruição terrível, fake news. Sendo jornalista, Valério, como é que você faz para se informar? Quem são suas fontes? Quais são suas fontes primárias? E qual o cuidado? Que eu acho que o cuidado hoje ele tem que ser muito maior do que antigamente. Claro que o jornalismo profissional sempre teve um cuidado de informar com a verdade. Só que com a disseminação da fake news em massa agora, como é que você está fazendo para publicar seus conteúdos? Qual é o mecanismo que você utiliza para isso? Sempre eu uso os grandes veículos, né? E os grandes nomes do jornalismo, porque há um embasamento deles de checar a informação, 1, 2, 3 fontes, não replicar, não soltar, disseminar conteúdo. Então, os grandes veículos, esses têm sido a minha fonte para mim pesquisar e quando tem um tempinho, fazer um textozinho sobre isso. Agora, Amadeu, eu queria fazer já puxando para o lado jurídico, né? Uhum. Aí, no caso, as pessoas que estão na internet e elas acham que a internet é uma terra sem lei. Você pode tudo nela, né? Mas elas não têm acesso, ou pelo menos não estão se aprofundando, que já existem diversos processos judiciais que tramitam com diversas condenações, tanto na esfera civil como na esfera criminal. Mesmo sem ter uma lei como, por exemplo, já nós vamos entrar nessa seara da PL, da fake news, mesmo sem ter uma lei, está tendo julgamentos e gente condenadas? Na esfera criminal, nós temos a velha e conhecida calúnia, injúria e difamação, né? Nós temos também a lei Carolina Dickmann, que chama Carolina Dickmann, que mudou também o Código Penal, no que diz respeito a você, por exemplo, hackear fotos, informações, dados das pessoas, né? Nesse sentido. Nós temos o Marco Civil da Internet, que também é claro nesse aspecto. E aí, na esfera civil, além do Marco Civil da Internet, né, o Código Civil deixa claro no que diz respeito às indenizações por dano moral e dano material.
Então, e isso muitas vezes é mais eficaz porque quando pesa no bolso, né, as pessoas mudam de postura, de comportamento. Mais eficaz, Amadeu e Valério, você ver de onde está partindo o dinheiro, o fluxo do dinheiro de quem está investido nisso, porque aí sim, no nascedouro, aqueles que estão criando isso, eles já pensam duas vezes. Ao invés de você investigar quem está compartilhando, né, quem está criando. Ora, alguém cria, mas quem está incentivando para isso? Quem é que está colocando dinheiro para isso? Quem está financiando, né? Quem está financiando, por exemplo, é uma pessoa que é dono de diversos bots, né? Robôs que replicam isso 10 mil, 100 mil vezes. Quando você vai no nascedouro de quem está financiando isso, é muito mais eficaz. E o que é assombroso é essa velocidade, essa pressa de querer aprovar essa lei, sem ter mais discussões, tanto na Câmara como no Senado. E eu acho que vai ser trágico se for aprovado logo nesse ano. Tem que ter mais discussões, tem que eliminar muita coisa, muitos excessos ali, porque, como o Dr. Roberto falou, se choca com muita coisa do marco civil da internet, que foi debatido durante, se não me falha a memória, uns 7 anos, 5, por aí. Isso mesmo. E lembrando outra coisa também, nós temos uma lei que era para ter sido entrado em vigor esse ano, e que por uma manobra política aí não foi, vai ser só no ano que vem, que é a Lei Geral de Processamento de Proteção de Dados. Então, por essa nova lei que estão querendo criar hoje, das fake news, né, o sujeito, se abrir uma conta no Facebook, vai ter que colocar lá seu RG, seu CPF. Isso é muito complicado. É muito complicado, porque você roubando seus dados, nesse sentido, o cidadão vai ficar muito mais fragilizado a uma possível vigilância, né, desses que são donos, no caso, desses sites e provedores de conteúdo. Alguns jornalistas e alguns especialistas já dizem que é como se você estivesse com uma tornozeleira eletrônica. Exatamente. Valério, a gente sabe que acaba sendo meio que um paradoxo e um dilema, porque a gente sabe que tem que ter uma forma de barrar essa disseminação, essa criação de fake news. Tem que haver um desmonte desses escritórios do ódio, desses gabinetes do ódio que a gente sabe que existe. Mas, ao mesmo tempo, é um dilema, porque se você regula, você pode estar ali, se você apoia uma regulamentação, você pode estar ali depondo contra você mesmo e contra a sua própria profissão, que é o jornalismo. Você já espalhou, você já compartilhou fake news, Valério? Eu já compartilhei na ânsia de uma notícia, mas minutos depois, 10, 15 minutos depois de ver que era falso, corri lá e apaguei e até escrevi. E a gente fica meio que, nossa, que erro. A gente que trabalha com jornalismo profissional, eu já cometi esse erro. Fiquei num dilema, poxa, fiquei chateado pra caramba. Já aconteceu isso com você? E hoje, o que é que você está fazendo? Você disse que já pesquisa pelos grandes veículos de comunicação. O que é que você faz além disso para que não dissemine notícias falsas? Então, eu nunca compartilhei, porque sempre eu checo, faço uma busca. Eu sou muito ponderado nesse. Eu sei que a gente jornalista, fica naquela ansiedade de ser... A busca do furo, né? A busca do furo, né? Do exclusivo, daquela coisa. E hoje em dia, praticamente, é quase inexistente ser exclusivo, uma coisa. Mas não, eu nunca compartilhei e eu já vi mesmo alguns profissionais da categoria, outros não. Tem um senhor lá de Sobral, que, se não falhar a memória, ele é advogado. E ele vive compartilhando, e eu já falei para ele, isso é feito, mas aí ele só enxerga o que ele quer ver, né? Aquela coisa. Então, todos os dias ele compartilha só. Aí você olhar a fonte, é só site fake, só nada. Não, e o Facebook, eu não sei se vocês dois já viram
O Facebook está até agora cobrindo, inclusive tem amigos meus, de tanto compartilhar fake news, já está mostrando, ó, essa mensagem já foi checada, ela é mentira, tem uma taja lá e tal. Inclusive é feio pra caramba, pra quem é um profissional da área, tem que aparecer aquilo lá naquela taja, né? E só lembrando aí uma coisa importante, é assim, que você tem a liberdade de expressão e comunicação, mas é vedado o anonimato, ou seja, é proibido o anonimato, a não ser que seja o anonimato, seja para um exercício profissional. Quem é que exerce profissionalmente com o trabalho com informação? Jornalista. Então, o jornalista é o único profissional que ele tem, sim, esse direito de resguardar a sua fonte, né? Sigilo da fonte, constitucionalmente protegido. Mas você sabe, né, quem foi... Olha, segundo o jornalista Valério Sobral, aconteceu isso. Ou seja, você sabe de onde está partindo a notícia. É do Valério, né? Valério, de onde é que você descobriu isso? Não, aí é um anonimato. Eu estou resguardando o meu direito do anonimato, porque eu sou jornalista e eu trabalho com isso, né? E as pessoas confundem. É diferente de um usuário que você, no caso, inventa uma história, né? Eu anonimato. Não, de jeito nenhum, né? Primeiro que você não é profissional. Depois, porque o conteúdo da sua informação está agredindo, está ferindo, está causando danos em pessoas físicas e jurídicas, porque tem muitas empresas que sofrem também com fake news, né? Então, essas pessoas acham, não, eu tenho direito ao anonimato. Não, não tem direito. Doutor Roberto, você está espalhando uma notícia que é negativa e você não é jornalista, é vedado o anonimato nesse sentido. Né? É uma grande confusão. Inclusive, você tocou num ponto. Em Fortaleza está nesse momento, eu digo nesse momento, nessas últimas 2-3 semanas, uma página chamada Exposed, onde estão havendo exposições de casos de assédio de professores com alunos. Inclusive, eu queria saber sua opinião em relação a isso, porque ali as pessoas estão... É um tipo de... Pode ser verdade, mas pode ser um fake news. Se tivesse sido eu, como jornalista, Amadeu Maia, ou Valério Sobral, como jornalista, fizesse uma denúncia com base nos depoimentos, seria diferente do que as pessoas estão fazendo? É certo ou errado? E qual o grau... São 2 ou 3 perguntas dentro de uma só. É certo ou errado o que estão fazendo? E qual o grau de destruição da imagem de uma pessoa se aquilo não for verídico? Eu mencionei assim, no início da nossa conversa o caso da escola base, né? Eram 2 casais pedagogos que tiveram a vida destruída. Então imagine vocês dois que já têm uma história de pesquisa, de estudo, de informação, de criação de conteúdo, né? É importantíssimo, inclusive, na defesa do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, se um belo dia alguém que tem uma certa credibilidade ou influência em algum meio, né, por exemplo, artístico, chega e diz, olha, o Amadeu ele está envolvido com isso. Daqui que o Amadeu tivesse a possibilidade de se defender, primeiro que seria desproporcional, né, as forças nesse aspecto. E já seria um absurdo. O jornalista, ele pode muito bem dizer, olha, foi criado, né, uma ferramenta, uma comunidade chamada Exposed, que estão dizendo isso. Vários casos envolvendo pedofilia, o abuso, tal, nesse sentido. Ponto. Agora, quando você parte para dizer o nome de alguém, é muito complicado, né? É bem complicado, porque o que é que está acontecendo? As pessoas estão criando essas páginas, acredito que até com boa intenção, nesse sentido, mas essas pessoas são profissionais investigadores, não fazem parte da polícia, né? Não são policiais, não fazem parte do Ministério Público e, portanto, eles não podem exercer esse tipo de papel. O que eles podem fazer eles receberem, eles acolherem uma informação, né? Isso no privado, de repente, com o nome de pessoas, e repassarem para a polícia. Ou então indicarem, né, para as pessoas que querem ajudar nesse tipo de crime tão nefasto, que é tão abusivo, tão horrendo, né, que é o abuso
no caso emocional, o abuso sexual, né, nesse sentido, principalmente as mulheres que sofrem bastante sobre isso, os grupos de vulnerabilidade. Então, é importante que se faça a propaganda do Ministério Público. Hoje, por exemplo, né, nas minhas redes sociais, o Ministério Público criou um canal próprio para isso. Não só o e-mail, como o WhatsApp, como o telefone, como o espaço físico de atendimento, resguardando, no caso, o anonimato das pessoas que vão dar essas informações. Então, isso é um caminho muito perigoso, né, porque eu, por exemplo, sou advogado de 2 professores, excelentes professores, né, de conduta ilibada, reconhecido trabalho nas escolas, de grande credibilidade com os pais, que trabalha com adolescente, e de repente começou uma enxurrada de informações contra essas pessoas, né, e eles já estão sofrendo as consequências em relação a isso. Então, é extremamente perigoso. Danoso, né? também a vida das pessoas, profissionalmente e pessoal, né? Estamos chegando já na reta final aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de perguntar aos dois se vocês já foram vítimas de fake news. Você já foi vítima de fake news, Valério? Não. Eu já fui vítima dos haters, né, que falam. Mas de fake news ainda não. Espero que não seja. E você, Dr. Roberto Ayala? Olha, na rede social eu fui, mas foi uma coisa muito tola, né? E deu para contornar. Mas antes das redes sociais, eu sou de uma geração, enfim, não vou nem lembrar que a internet ainda era aquela discada que fazia o barulhinho, né? No caso, como eu, antes de fazer direito, eu fiz teatro, né? Então, quando eu chegava, de repente, do ensaio do teatro na faculdade de Direito, tem os estereótipos que falam negativamente dos artistas, né? E quando eu chegava no meio artístico, vestido com meu paletó e gravata do meu estágio, tem o estereótipo do advogado, que é extremamente formal, aquele que não respeita o direito das minorias. Então, eu sofria muitos comentários, às vezes, algumas vezes negativos nesse sentido. Mas foi tudo contornado, porque também as pessoas me conhecem, sabem que, obviamente, eu nunca participei nada disso. Para finalizar... Eu espero não ser vítima de nenhuma fake news. Só lembrando aí sobre esse caso aí que está acontecendo, dessa página aí que vocês mencionaram, tem um filme muito legal da Carolina Jabor, que chama Aos Teus Olhos. Não sei se alguém tem a oportunidade de assistir, que é um filme, mostra um professor de natação acusado de molestar um aluno, que na verdade não aconteceu, né? Rapaz, e é bem atual, muito bom. Esse filme virou peça, inclusive um grande amigo meu, se formou em Direito, mas hoje não exerce a profissão, o Amadeu Maia conhece, que é um grande ator, inclusive participou de novelas, se chama Daniel Dias, né? Ele comprou os direitos autorais desse texto e fez uma peça de teatro exatamente não assisti o filme, eu vou assistir, mas a peça muito bom. É profissional. Maravilha. Para finalizar, o que é que se deve fazer para combater o fake news? Eu vou deixar o Valério por último aí. Eu acho que, principalmente, né, os pais que estão assistindo agora, né, olha, enfim, educação é a base de tudo, né? Até porque eu ainda provoco mais ainda, se os governos, no âmbito federal, estadual, municipal, investissem bem em educação, nós teríamos uma sociedade bem diferente, acredito, com um número muito menor de fake news, né? Porque quando você tem um padrão ético e de educação, você tem mais empatia. Mas, no plano real de hoje em dia, eu digo, não compartilhe, né? É o básico. Não só por uma questão de ética. Na dúvida, não mas compartilhe. Porque você pode responder judicialmente isso, criminal e na esfera civil, né? E você que é menor de idade, achando que isso não vai ter problema, os seus pais responderão no âmbito da esfera civil, né? Então isso é fato. E obviamente, com o tempo também, como já existe, né? Existem sites especialistas de descobrirem se determinado site ou rede social ou perfil na rede social é falso, é um robô ou não. Posso até mencionar aí, existe um site que se chama PegaBot, né? Pega BOT, PegaBot.
e você coloca o link lá nesse site e ele automaticamente vai te dizer se aquilo ali é um robô ou não é. Porque os robôs são utilizados para propagar mentiras, né? Mas não compartilhe para o seu próprio bem de não responder judicialmente e até não arcar com as consequências no seu bolso. Um dos sites, o primeiro que eu tenho, mencionando aí, lembrando aí o doutor, de verificação se é fato ou fake, a Folha tem um site que chama A Lupa, já para verificar se o fato, ou se é meio termo, como é que foi dito, se é meia verdade, aquela coisa. Muito bom, chama-se A Lupa. E também no G1 tem o fake ou fato, né? Fato ou fake do G1, que é muito bom, você verifica. Então, na dúvida, não compartilha. Eu já virei noite comentando com alguém, não faz isso, não compartilha, se você não tem... mas você até mencionei que você pode ser, é crime, você não pode compartilhar se você não tem... Mas o ódio hoje em dia, essa polarização na política, eles não querem saber, estão cheios de ódios, então eles querem compartilhar. E eu já falei, é crime, então eu não compartilho, e fico muito tempo lá, não, isso é fake, isso é verdade, isso é mais ou menos assim, então, na dúvida, não compartilhar. Maravilha, aproveita, vamos, quem quiser acompanhar jornalismo de qualidade da política brasileira, siga o nosso querido aí, bota nos favoritos, o Chocolate Não Desiste, divulga aí o Chocolate. Isso aí, galera, participe acesse meu blog, visita, inclusive no meu blog tem uma restrição, negócio de comentários, quase não aparece comentário lá, porque eu coloquei para a pessoa se identificar, para não ter, antes era liberado, então muita gente parecia muito fake, então, mas acesse aí o blog Seu Chocolate Não Desiste, um dos primeiros blogs de política do Brasil, e já concorri a alguns prêmios aí, disputando com grandes blogueiros aí e grandes jornalistas. E desde já, muito obrigado, Amadeu, pelo convite, e Dr. Roberto, um abraço e obrigado pela companhia, foi muito bom estar com vocês aqui no Conexão Ceará. Obrigado, querido, obrigado, Conexão Ceará, agradece. Dr. Roberto, divulga aí como as pessoas podem achar o Dr. Roberto, inclusive através aí de dicas nas redes sociais, que você faz um trabalho bacana, através do seu escritório, dando umas dicas jurídicas aí também. Aproveita esse momento. Bom, tem um site do escritório, www.macielinhares.com.br, né? E as redes sociais, a gente está lá no Instagram também, né? E no Facebook, Maciel e Linhares. No caso, você coloca, você já encontra nesse sentido que a gente, enfim, né? Está sempre para ajudar. Obrigado por participarem do Conexão Ceará de hoje. Valeu, obrigado, Valério, um grande abraço, prazer conhecer você, tá? Valeu, prazer. Você é um leitor assíduo agora do seu blog, né? E, Amadeu, que o Conexão Ceará amplie essas conexões para o mundo inteiro. Excelente programa. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite. You are fake news. Go ahead.